Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos, amigos que estão agora ouvindo esta pequena exposição bíblica. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Portugal, sou membro da Igreja Batista Nacional Nova Aliança, aqui no bairro 9 de Abril, Barra Mansa. E eu quero neste momento dar uma pequena contribuição na divulgação e na exposição bíblica. Hoje iremos falar sobre o tema fé. Você tem fé? Você sabe o que significa a fé? É um tema muito importante, visto que hoje se fala muito sobre fé, muito sobre crença. A gente vê estampado em várias camisas, em várias divulgações, a palavra fé. Mas com certeza muitos não sabem o que significa a fé. E eu quero neste momento dar uma pequena contribuição para você na exposição, na reflexão da palavra fé. O que é fé? Qual é o impacto da fé na nossa vida? Qual é a verdadeira fé? O que não é fé? Tudo isso a gente vai refletir um pouco, tá? É uma pequena exposição bíblica. Você que não se inscreveu em nosso canal, se inscreve aí embaixo, aperte as notificações, porque sempre que mandarmos vídeo você será comunicado e poderá participar conosco também dessa exposição, ouvindo aí a palavra de Deus. Palavra essa que edifica, que cura, que salva, palavra que tem poder para transformar vida. Amém? Vamos então ler 2 versículos conhecidíssimos da palavra de Deus que está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Estou procurando aqui. Hebreus capítulo 11 diz assim, o primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? São esses 2 versículos que nós lemos e no decorrer da reflexão, da exposição, com certeza iremos ler mais alguns. O que é fé? São 2 palavrinhas que têm um grande significado em nossas vidas. Tá? Para que possamos entrar no assunto que é fé vamos dizer primeiro o que não é fé. O que não é fé? Fé não é crença, esperança, autoafirmação, positivismo. Essas são algumas palavras para a fé que a gente ouve muito, mas ela expressa uma fé natural. Não é a fé verdadeira, não é a fé que conduz à salvação. E aí nós vamos ver aqui. Por exemplo, a palavra crença é frequentemente usada no mesmo sentido que a palavra fé, mas muitas vezes ela é usada para mostrar o lado intelectual da fé. Ou seja, aquilo que eu entendo, eu creio.
Ou então, se você entendeu errado. Se você não entendeu ou entendeu errado, então a gente tem que nos guardar do uso inexato do termo, tá? Esperança. O que é esperança? Esperança tem a ver com o que exclusivamente nós queremos para a nossa vida no futuro. Não é verdade? Às vezes alguém fala assim, não, eu tenho esperança que você ainda vai mudar de vida. Eu tenho esperança que ainda você vai ter sucesso. Eu tenho esperança que algo irá acontecer de novo, de bom, futuramente com você. Então, esperança, ela tem a ver, se refere mais na questão de futuro. E aí, aqui diz assim, quando usamos a palavra esperança, estamos nos referindo a um estado emocional de desejo em nosso coração a respeito do que gostaríamos que acontecesse no futuro. Mas não estamos certos que isso acontecerá. Por quê? Nós sabemos que o futuro pertence a Deus e o futuro também é uma consequência do que você faz hoje. Então, fé, não é dessa fé que nós estamos falando, não é dessa esperança de futuro material que nós estamos falando. Porque fé, ela tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. Mais à frente nós iremos dar uma pincelada nisso daqui, tá? Então, às vezes é usada a esperança, mas a esperança que nesse contexto que nós estamos falando não é a fé que nós queremos falar. Outra palavra muito usada também para a fé é autoafirmação. Ou seja, eu afirmo, eu determino para mim mesmo que vou vencer, que vou ser bem sucedido nas provas de concurso público. Olha, eu afirmo para mim mesmo, eu vou passar nesse concurso, eu vou passar no vestibular. É uma pequena ou uma grande autoafirmação, porém, e se você não se preparou? O que vai adiantar a sua autoafirmação? Então, não é dessa fé que eu estou falando. Não é dessa fé, não é essa fé que salva. Outra coisa que muitos falam, e existe uma infinidade de livros aí publicados, chamados livros de autoajuda, né? Que para mexer com o emocional das pessoas, fala muito sobre positivismo. Olha, você tem que ter pensamentos bons, você tem que ser otimista. Muitos dizem por aí, você tem que ter pensamentos positivos. Não é desse tipo de fé que eu estou falando, que nós estamos agora refletindo nessa pequena exposição bíblica. Visto que essas expressões de fé natural aqui, elas não salvam, não é a fé verdadeira, bíblica, que nós vamos refletir baseado nesse texto aí que nós lemos em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, versículo 1 e o versículo 6. Existe alguém que fala assim, olha, não, ele tem muita fé. Existem algumas expressões, tá? Com relação à fé, ela indica um conjunto de doutrina, ou seja, é um resumo daquilo que a pessoa leu, creu e pratica. Então, por exemplo, lá em Judas capítulo 3, eu vou até ler para você ver que se refere à fé, mas de maneira diferente. De uma maneira que representa ali um conjunto de regras e conjunto de doutrinas que você assimilou e pratica, que faz parte de um grupo, tá? Em Judas 3, né, porque só tem um capítulo, diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja,
Essa referência aqui, ela se refere não à fé do que nós vamos falar, mas se refere aqui a um conjunto de doutrinas que representam, que expressam aquilo que você já decidiu no seu coração, que é a sua firmeza com Deus, da sua fé em Jesus Cristo. Então o cristianismo, ele tem uma fé, ele tem um conjunto de doutrina. Não é, e é detalhadamente que nós iremos falar hoje, pois para falarmos desse conjunto de doutrinas, nós teremos que ter uma sucessão de livros, não, uma sucessão de vídeos, de estudos, e hoje nós vamos falar sobre a fé. Então, qual é a definição bíblica da fé? A definição bíblica da fé, qual é a fé realmente que salva? Qual é a fé verdadeira? Com certeza eu creio que Deus vai falar e está falando ao seu coração. Eu creio que essa exposição bíblica servirá para você refletir se realmente você tem uma fé que realmente te traga um resultado presente e futuro, no sentido de eternidade com Deus, ou se você tem uma fé vã que não te traz a salvação. É desse assunto que nós iremos falar. Como nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, nós vamos meditar, refletir a partir da Bíblia. Tá? A partir da Bíblia. O que é fé? A fé que vamos refletir aqui é a fé que está na Bíblia. O termo fé no Antigo Testamento, em hebraico, é emuná. Tá? Todos vocês sabem que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Então, no Antigo Testamento, a palavra para fé é emuná, e significa se firmar, seguro, lugar firme, nisto eu me apego, firmeza, fidelidade. Isso aí a gente vê em 3 versículos, tá? Em Êxodo 17, versículo 12, e Deuteronômio 32, verso 4, e Abacuque 2, verso 4. Em Abacuque 2, verso 4, vai dizer que o justo viverá pela fé. A palavra fé, ela é neotestamentária, é no Novo Testamento. A palavra fé mesmo, fé não existe na Bíblia. Existe nos termos aqui, etimologicamente falando. Então, e ela indica, tem a ver com firmeza, com lugar firme, com segurança. Nisto eu me apego. É como se você estivesse no mar, naufragado, e não aparecia nada para você se apegar. E de repente, pode passar ali um pedaço de navio, ou uma canoa, ou um tronco, e aí você se apega naquele tronco. O que você manifestou ali? Manifestou fé, firmeza. Por quê? Porque você viu que aquele tronco é o único meio de salvação. Você se apegou firme nele. É emuná. Amém? Então, Abacuque ele diz lá que o justo viverá pela fé. Lá em Êxodo 17, versículo 12, vamos meditar nesse versículo, que é muito importante também, uma pequena referência. Êxodo 17, versículo 12 diz assim: Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Ou seja, firmes, firmeza. Então aqui é a palavra emuná, é a palavra para fé no Antigo Testamento. Agora, a palavra fé no Antigo Testamento, ela tem a ideia também, a emuná, ela tem a ideia também de
fidelidade, tá? Fidelidade. O conceito e ensinamento de fé no Antigo Testamento. Então, resumindo, o povo de Israel, ele acreditava que somente existia um Deus. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí ele estava manifestando a sua fé. E a sua fidelidade era manifestada quando ele obedecia às leis dadas no Monte Sinai. Então, a confiança e fidelidade, ou seja, confiar e ser fiel somente ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e cumprir os seus ditos, as suas leis. Então, resumindo, a palavra fé, ela significa fidelidade, confiança, ela tem a ver também com obediência. Tá? E aí, vamos continuar aqui. E no Novo Testamento? No Novo Testamento também, tá? Nesse sentido, no Novo Testamento, no sentido de confiança e no sentido de fidelidade, tá? Nós vamos aqui, ó, partindo da etimologia, a palavra fé tem origem no grego, ela é pistia, tá? Que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, nesse sentido, uma das características que se notam na fé no Novo Testamento é que, enquanto no Antigo o povo acreditava no Deus de Israel, no Novo Testamento o povo acredita que Jesus Cristo é o Deus. Amém? Então a fé no Novo Testamento é isso daí. Você crer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, nós vemos ali uma das primeiras referências a crer, a fé no Novo Testamento. Que ele diz assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Senhor Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, a fé é a aceitação do reino de Deus. Assim, no Novo Testamento e nos ensinamentos de Jesus, a fé se torna condição essencial para fazer parte do reino de Deus. Então, o que é fé? Confiança, fidelidade, firmeza. Amém? Vamos continuar aqui. No pensamento de Paulo, a fé ela é um dom de Deus. Efésios 2, versículo 8 diz assim, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vou repetir, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Ou melhor, vamos lá. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus por dois motivos. Primeiro que nós, seres humanos, nós homens, nós temos uma característica muito importante em nossa vida, que é a capacidade de adorar a Deus, capacidade de crer em Deus, em detrimento dos animais. Os animais não se preocupam se há Deus, se não há, não tem necessidade deles crer, eles não têm essa capacidade de crer em Deus. Então, primeiro, a fé é um dom de Deus porque Deus nos deu essa capacidade intrínseca no ser humano. Tá? E segundo, porque ela é dom de Deus porque o próprio Deus, ele opera essa fé em nossos corações. Tá? Ninguém crê por si próprio. Ninguém fala assim, eu vou crer. Não.
Quando você pensa em crer em Deus, em Jesus, no Evangelho, já é o Espírito Santo te levando a crer na palavra, a crer da maneira correta. Tá? Então, os dois motivos porque a fé ela é um dom de Deus, porque faz parte já da humanidade, tá? E é um dom de Deus porque o próprio Espírito Santo ele opera essa fé mediante a palavra. Olha o que está escrito lá em Romanos 10, versículo 17. A fé, ela vem por ouvir, e o ouvir pela exposição da palavra de Deus. Tá? A fé, ela não vem pelo conhecimento, ou melhor, ela não vem pelo nascimento ou pelo batismo, ou outro qualquer rito ou ritual, mas vem pelo ouvir e aceitar a palavra de Deus, tá? Quando se trata de uma mensagem genuína da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, versículo 20, eu vou ler para vocês. João capítulo 17, versículo 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo tinha discípulos, teve vários apóstolos, e esses discípulos, apóstolos, pregaram a mensagem e o Espírito Santo usou aquela mensagem para levar muitos a crerem em Jesus. Então, no Novo Testamento, você crê em Deus, você crê e aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a fé verdadeira. Bom, continuando aqui no pensamento de Paulo, Paulo ele diz também que a fé ela está intimamente relacionada com confiança e com a fidelidade e com a firmeza. Então, é a mesma expressão lá do Antigo Testamento quando fala, lembra da palavra emuná? É isso daí. Então, Paulo concorda também com isso. Vamos ler um versículo aqui para vocês verem, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 3 e o 4. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, o apóstolo Paulo estava agradecido a Deus pela vida dos Tessalonicenses que estavam firmes na fé e estavam crescendo na fé. A fé, há um crescimento nela quando a gente realmente temos a fé verdadeira. Agora, outra coisa que é muito importante nós observarmos, que a fé em si, ela não salva, o que salva é Jesus, é o objeto da fé. Tá? Por isso que não adianta às vezes a gente ter muita fé e depositar aquela fé total em algo que não pode salvar. Entende? Às vezes uma pessoa tem muita fé, você vê aí uma pessoa muito religiosa, você passa assim, poxa, aquela pessoa tem uma fé tremenda. Mas e aí? E a fé? Aonde que ela está depositando essa fé? Aonde? Se não for no Deus vivo de Israel, se não for no Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário para nos salvar,
será vã a nossa fé. E aí você pode ter uma pequena fé. Mas uma pequena fé no objeto correto se torna grande. Amém? Não é questão de quantidade, não. É questão de em quem você está depositando a fé. Lembra do exemplo lá do tronco lá que estava no rio ou no mar? Que o exemplo que eu dei, que a pessoa estava lá e depositou, se apegou naquele tronco para se salvar ali, para não morrer afogado. É a mesma coisa. Imagine você pensar que tem um tronco ali de fino ou um pequeno galho, você imagina que é um tronco, você vai e coloca a mão nele, firma, você vai se afundar. Assim é a nossa vida, quando a gente pensa que tem fé e tem a fé de maneira errada. Não vai ter o efeito em nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Vamos continuar aqui. Por muito tempo, na igreja cristã, se ensinou essa questão aí da fé, que tem a ver com dois sentidos, tá? O primeiro é a fé como ação de crer, de acreditar. Para isso é importante a confiança, o entregar-se àquele que é objeto, o fim do crer. O segundo é o que se crê, no que se acredita. A fé envolve a aceitação do que se crê. Logicamente, estes dois sentidos devem ir juntos, pois a confiança precisa de um objeto e o que se crê determina o caráter da confiança que se tem. Ou seja, se você crer da maneira correta em algo que não te salva, ela não vai produzir a salvação. E o seu barco vai estar afundando. Mas se você crer no Deus vivo e no seu caráter, pois a Bíblia diz que Deus, ele fiel ao que prometeu e ele o fará. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então a fé, ela é depositada nas promessas de Deus, tá? E ela é praticada, ela é obedecida. Lembra que eu falei no início que a fé, ela tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro? Por quê? Com o passado, porque você tem que crer no que foi escrito, revelado na palavra de Deus a respeito do Deus vivo, que viria, no Antigo Testamento, no passado diz isso, que viria um Salvador, o Messias, o ungido de Deus, que é Jesus Cristo, que morreria para nos salvar. Então, se você crer dessa maneira, no momento que você crê e aceita a Jesus, você é salvo, você tem segurança da salvação e tem a certeza de vida eterna que é no futuro. Que no futuro que começou no presente, você já tem a vida eterna. Está lá em João capítulo 12, 3, eu vou ver aqui, peraí que eu me lembro. Deixa eu lembrar aqui. João 13. Perdoe-me, João capítulo 17. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna, ela começa quando você deposita sua fé em Deus, em Cristo, reconhece que Ele é o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queres conhecer a Deus? Olhe para Jesus, que você irá conhecer a Deus. Creia em Jesus. Amém? Então a fé, ela é nesse sentido aí que nós iremos falar. Visto porque uma coisa eu falo com toda certeza, não adianta falar de autoajuda, de positivismo, de autodeterminação. Não. Você tem que ter a fé verdadeira, a fé em Cristo que salva, a fé em Cristo que
você crer em Cristo e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e você não vai ter medo de nada, vai se apoiar sempre em Cristo. Pois a Bíblia diz que nunca te deixarei e nunca te desampararei. Então, nós temos a certeza de segurança da vida eterna e temos a certeza que o nosso amigo Jesus, o Espírito Santo, está conosco. Agora, frase sobre fé. Olha o que Agostinho falou sobre a fé. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que Ele quer. Foi Agostinho, lá no ano 300, 350, que falou. Ter fé é assinar uma folha em branco, ou seja, confiar totalmente em Deus. Uma vez eu estava conversando com um amado irmão e ele deu um exemplo interessante de fé. Fé é você pedir chuva para Deus e ir para a igreja de guarda-chuva. Aí você tem fé. Amém? É um pequeno exemplo. Porém, continuando aqui nas palavras de Agostinho, ele diz assim, olha, se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em si mesmo. Às vezes a pessoa, ela fala assim, não, eu só vou cumprir essa parte aqui, essa outra parte eu não vou não. Não, eu vou receber a Jesus como meu Salvador, mas como Senhor eu não quero não. Eu quero o Senhor para me curar. Mas como o Senhor para me salvar, não quero não. Então, eu acho muito interessante essa expressão aqui de Agostinho. Se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, é em si mesmo. Vamos continuar aqui. Eu gosto muito de citar essas frases, pequenas frases de teólogos, de homens de Deus no passado. John Stott, ele falou assim, olha, a fé verdadeira ela é essencialmente racional, porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. O crente em Cristo é alguém cuja mente medita e se firma nessas promessas. Amém? Ou seja, você crê nas promessas, você crê que Deus revelou a sua palavra e que essa palavra é de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então vamos obedecer, vamos praticar. Nisto consiste a nossa fé. Amém? Fé, ela envolve uma nossa confiança pessoal no Senhor Jesus Cristo. Eis a grande questão: fé ou incredulidade? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você quer ter paz com Deus? Você tem que ser justificado mediante a fé. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ter fé em Deus é crer que Ele existe, crer que o que Ele disse é verdade e obedecer. Então, se Ele disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se você está em Cristo, você já pode dar glória a Deus porque você está salvo. Amém? Agora, a fé ela tem que provocar-nos uma transformação de vida. Se eu digo que creio em Deus, que eu creio em Cristo como meu Salvador, que eu sou cristão porque creio em Cristo, e os meus atos vai demonstrar isso. Os meus atos vão falar, os frutos dos meus atos que vão dizer se realmente eu estou convertido, eu estou salvo por meio da fé. Olha o que Scofield disse: a fé que não leva à ação, que não resulta em mudança de relacionamento com Deus e Cristo,
que não opera de forma transformadora na vida, não é a fé bíblica. O que eu vejo por aí é muitas pessoas dizendo que têm fé em Deus, mas a prática mostra totalmente o contrário. Tá? Pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como jorrar de uma mesma fonte água salgada e água doce. Não tem como. Se você crê em Cristo de todo o seu coração, será salvo. Amém? Aí a fé e a incredulidade, eis a grande questão. Se você observar lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, vai dizer assim: eis a grande questão da fé e da incredulidade. 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, incrédulo, contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você crê em Cristo, você está sob o amor e a bênção de Deus. Mas se você não crê e se mantém rebelde, você está sobre a ira de Deus. Eis a grande questão. Olha o que John Bunyan ele diz com relação à fé e à incredulidade. A fé confia na palavra de Deus, mas a incredulidade põe em dúvida a certeza da mesma. Vai meditando aí se você tem fé. A fé nos leva a perceber o amor no coração de Cristo, quando ele com a sua boca nos repreende. Mas a incredulidade imagina a ira no coração de Deus quando com a sua boca e em sua palavra se declara que nos ama. A fé ajuda a alma a esperar em Deus, ainda que Deus adie a doação. A incredulidade, porém, dá de ombros e rejeita tudo, se porventura Deus se demora mais um pouco. A fé sente a doçura da vara de Deus, mas a incredulidade não se pode consolar ante as maiores misericórdias divinas. A fé leva um homem para debaixo da graça divina, mas a incredulidade nos segura sob a ira de Deus. A fé torna nossas obras aceitáveis a Deus por intermédio de Cristo. Porém, todos quantos são incrédulos vivem no pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é uma pequena exposição bíblica do que é fé, do que realmente é ter fé. E aí eu pergunto para você, você tem fé? Será que realmente os nossos atos estão demonstrando que eu tenho fé? Fé verdadeira, fé bíblica, a fé que salva? Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Nos ajuda a divulgar esse vídeo aí, porque muitas pessoas precisam ouvir. Muitas pessoas pensam que estão crendo da maneira correta, mas não estão. Se você não crer em Cristo, você não aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, você não está tendo a sua fé verdadeira. Porque o único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Amém? Há um só Deus, há um só Salvador. Creia em Cristo, ande nele, busque ele. Não importa as dificuldades, as provações, com fé, com a mão firme, com a mão de Deus em nossa mão. A mão de Deus em nossa mão, segurando firme pela fé, pela firmeza, pela fidelidade de Deus. Iremos vencer. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.